nesse evento tão especial, em que estamos tratando não somente das diversas aplicações do plástico e sua necessidade na nossa vida, como também de caminhos e estratégias para o desenvolvimento do setor e do seu crescimento. Sobre esse aspecto, a gente vai ter aqui um painel bastante interessante, em que vamos tratar do tema da exportação. A exportação como uma alternativa de crescimento econômico do setor e também aspectos práticos, como a exportação direta, que ocorre quando uma empresa de plásticos transformados exporta diretamente para o seu cliente no exterior, e também a exportação solidária, que é quando uma empresa vende o seu material como insumo no Brasil para que ele siga a ser exportado depois pela empresa que comprou o insumo. Nós temos nesse painel painelistas com perfis bastante complementares e diferentes, e com isso a gente objetiva ter ao final um panorama sobre o tema. Para abrir o painel, eu passo a palavra então para o Marcos Troirro, que vai falar sobre o cenário econômico brasileiro que estamos vivendo agora e sobre as exportações como alternativa de crescimento. Grande honra poder trocar essas ideias com vocês nesse segundo Congresso Brasileiro do Plástico. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, quando a gente fala sobre as potencialidades de exportação do plástico brasileiro, é uma frase muito famosa de um filósofo espanhol, o José Ortega y Gasset, que dizia o seguinte, que nosotros somos nosotros e las circunstâncias. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Por mais que a gente venha fazer um esforço muito grande no Brasil para aumentar a exportação, para mencionar um outro filósofo desse do futebol chamado Garrincha, a gente precisa combinar com os cursos. A gente precisa ver como é que está o cenário lá fora. Porque dependendo das características do cenário interno, eles oferecem mais ou menos chances de exportação, mais ou menos chances de atração de investimento, mais ou menos chances de joint ventures nesse setor material da economia global que é o plástico. Então, a primeira ponderação, obviamente eu não sou um profissional do setor do plástico, sou um economista político, cujo interesse principal é ver em que medida empresas e países conseguem agregar condições de competir internacionalmente por meio de exportações, e tentar fazer a descrição desse cenário externo. E se nós todos, essas 400 pessoas que estão nesse auditório hoje, tivessem que responder essa pergunta, quais são as características do cenário internacional que venham a favorecer a exportação brasileira de plásticos, se nós todos embarcássemos numa máquina do tempo e fôssemos responder essa pergunta no dia 6 de outubro de 1992, se a gente voltasse aí a nossa máquina do tempo 25 anos atrás, eu ia dizer a vocês que o mundo estava muito comprador. Tinha acabado a Guerra Fria, havia uma ideia de que o livre comércio era um ecossistema que beneficiava países ricos e países pobres. A Índia e a China cada vez mais haviam agregado a sua força de trabalho, também a sua força de consumo à economia global. A ideia de que muito rapidamente barreiras, cotas, subsídios iam cair de uma forma brutal era algo que se avizinhava à esquina. O livre comércio era uma bússola muito mais importante do que é hoje para a economia global. A segunda característica desse cenário mais ou menos propício para exportações 25 anos atrás é que, aparentemente, a ideia de inovação, um conceito central, um mantra de qualquer empresa que quer sobreviver, estava muito associado à ideia de reinvenção corporativa. 25 anos atrás, por exemplo, a palavra, a expressão startup, firma startup, que hoje se tornou onipresente quando a gente quer descrever a inovação, ela não existia. Inovação era, sobretudo, reinvenção corporativa e estava muito marcado um pouco a lógica de reinvenção corporativa que foi levada a cabo por uma grande gigante chamada IBM. Aliás, aqui alguém sabe o que quer dizer IBM? O que querem dizer essas três letras? Nós queremos dizer International Business Machines, máquinas de negócios internacionais. Porque até os anos 80 sempre
empresa era uma empresa que fazia coisas físicas, fazia máquinas, fazia computadores, por exemplo, do tipo mainframe, que tinha o tamanho desse auditório e precisavam de um sistema de refrigeração tão grande quanto desse próprio auditório. E, de repente, essa empresa que estava acostumada a fazer coisas físicas, coisas tangíveis, coisas materiais, sai do mundo do hardware e vai para o mundo do software, criando o embrião daquilo que hoje é a computação em nuvem, daquilo que hoje é a administração dos grandes bancos de dados, né, chamado Big Data e assim por diante. A terceira característica desse mundo, desse cenário de 25 anos atrás, para fins de exportações e competitividade do plástico, era perceber que já nessa época, era muito perceptível uma mudança dramática, brutal, do meridiano geoeconômico do mundo, do Atlântico para o Pacífico, ou seja, do eixo das Américas e da Europa, o eixo da Ásia. A Ásia, cada vez mais, estava se tornando a fábrica do mundo. Agora, muito curiosamente, a locomotiva que puxava esse trem adiante 25 anos atrás, e que era sinônimo de competência nas exportações em vários setores, não era a China. Quem comandava esse poder 25 anos atrás era o Japão. O Japão, que era visto como uma das únicas potências que poderiam eventualmente se ladear para os Estados Unidos no campo econômico no começo do século XXI. O Japão, que tinha dado aos industriais a ideia de produção just in time, desenvolvido pela Toyota, teoria Z, os japoneses estavam comprando o mundo, exportações era sinônimo de clonar o modelo exitoso que vinha sendo adotado pelo Japão. O modelo, aliás, clonado por uma série de outros países da vizinhança, quando os custos de produção passaram a subir demais no Japão nos anos 80 e 90. É o caso da Coreia do Sul, é o caso de Hong Kong, é o caso de Taiwan. Ou seja, Ásia, mais 25 anos atrás, ninguém falava sobre China. E a quarta característica desse mundo de 25 anos atrás, também marcando muito a ideia de exportações, é que aparentemente o mundo ia deixar, no futuro próximo, de ser recortado por fronteiras nacionais. E cada vez mais as indústrias, as realidades nacionais iriam ficar sob um guarda-chuva maior dos chamados blocos de integração regional. Não é à toa que é de 1992 o Tratado de Maastricht, que aprofunda a União Europeia, é de 1992 o Mercosul, unindo originalmente Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, é de 1992 o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ou seja, 25 anos atrás, competitividade nas exportações era, sobretudo, obter ganhos de escala com cooperação com os seus vizinhos, de modo a fazer dessas regiões não apenas um mercado comum entre si, mas também gigantescas plataformas de exportação para competir com outras regiões do mundo. Então, se os alemães, no futuro, fossem cada vez menos alemães e mais europeus, os portugueses, cada vez menos portugueses e mais europeus, os argentinos, menos argentinos e mais mercosulistas. Aliás, essa é uma noção tão forte que, se vocês pegarem a primeira página, a capa do passaporte brasileiro, junto com o Brasil da República e da inscrição República Federativa do Brasil, aparece também a palavra Mercosul, como se fosse algo inescapável deste manifesto, ou seja, competitividade no comércio exterior era sinônimo de integração econômica com os seus vizinhos. É muito curioso que, mesmo hoje, 6 de outubro de 2016, que estamos trazendo a nossa máquina do tempo no dia de hoje, muita gente acha que a gente continua vivendo nesse mundo que eu acabei de descrever. Esse mundo que eu acabei de descrever, seja para as dinâmicas de exportação do plástico ou de inovação referente à indústria do plástico, era um mundo de globalização profunda. Enquanto esse mundo ficou para trás. Nós estamos agora num momento completamente diferente. É um momento em que o livre comércio está em queda. Se vocês observarem a expansão do PIB global de 2009, que é o segundo ano, o primeiro ano depois da crise, da grande recessão de 2008, colapso dos mercados financeiros, o PIB mundial cresce mais do que a expansão do comércio internacional. Isso acontece pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial, é uma aberração. E mesmo aqueles países que tradicionalmente foram mais afiliados à ideia de livre comércio, economia de mercado, como é o caso da Inglaterra,
Meu Deus, como é o caso dos Estados Unidos, estão cada vez mais se inseminando. Vejam que coisa curiosa. O Partido Republicano, né, que talvez tenha sido um grande bastião de defesa do livre comércio internacional ao longo da sua história, aliás, não sei se vocês sabem, o primeiro candidato do Partido Republicano a ter sido eleito presidente dos Estados Unidos foi o Abraham Lincoln. E agora o candidato é o Donald Trump. Um sujeito que promete, por exemplo, impor uma barreira unilateral de 40% a exportações chinesas vindas para os Estados Unidos. Esquecendo, por exemplo, que de cada 10 dólares exportados hoje pela China, 3 são oriundos de atividades produtivas que empresas americanas realizam em território chinês e têm como destino os Estados Unidos. Então, muito provavelmente, se ele decidir, digamos, aumentar o nível ou legislação de conteúdo nacional do plástico americano, de modo a manter atividades laborais de menor valor agregado em território americano e não na China, isso vai gerar alguns empregos nos Estados Unidos. Só que o que isso vai fazer com o balanço patrimonial dos Estados Unidos? Colapso brutal. Então, mas provavelmente essa tendência ela é presente hoje, mesmo nesse que foi sempre o país que mais defendeu o livre comércio no Estados Unidos. Protecionismo, populismo. Aliás, eu vou contar uma piada bem rapidinho. Uma piada cruel. Não vai dar para falar nada disso. Eu contei aquela coisa do Lincoln, né, que foi o primeiro presidente eleito pelo Partido Republicano. Vocês sabem que ele morreu, ele foi covardemente assassinado no teatro em Washington com um tiro na nuca. A piada é a seguinte, que o Lincoln ressuscita e decide ir até uma convenção do Partido Republicano. E aí ele vê os colegas dele escolhendo o Donald Trump para ser candidato do partido dele à Casa Branca. Ele fica tão triste que ele sai do auditório, vai até a rua, chama um táxi, entra no táxi, e o motorista do táxi pergunta para ele: para onde vamos? E ele diz: para o teatro. Realmente é um mundo muito mais protecionista. É um mundo também em que uma parte importante dessa nova fábrica do mundo, que é o Sudeste Asiático, e particularmente a China, está crescendo muito também demograficamente. Para vocês terem uma ideia, hoje, se um marciano quiser fazer um telefone para a Terra, o código de área é 1114, porque tem 1 bilhão de pessoas nas Américas, 1 bilhão de pessoas na Europa, 1 bilhão de pessoas na África e 4 bilhões de pessoas na Ásia. Só que em 2035, que é quando esses estudantes vão estar, digamos assim, desabrochando na sua vida profissional, e é amanhã, ou seja, daqui a 19 anos, o código de área da Terra vai ser 1125. Porque as Américas continuam com 1 bilhão de pessoas, a Europa continua com 1 bilhão de pessoas, a África vai dobrar de tamanho demograficamente e a China e a Ásia vai para 5 bilhões. Isso vai gerar também um efeito, na minha opinião, muito curioso para a indústria do plástico no mundo inteiro, que é o seguinte: apesar da China estar aumentando o grau de sofisticação da sua produção e, portanto, aumentando também os seus custos relativos de trabalho, sobretudo de mão de obra, isso não vai significar necessariamente um aumento da competitividade relativa da produção de plásticos em países como o Brasil. Porque a China vai fazer com os outros aquilo que os outros fizeram com a China. As suas atividades de menor intensividade de tecnologia relacionadas ao plástico estão indo para a Indonésia, estão indo para o Vietnã, estão indo para a Índia, estão indo para a Mianmar, e eles estão se concentrando no plástico do design futurista, da impressão em terceira dimensão, de novos materiais resilientes, de aplicações biotecnológicas, assim por diante. Então, esse vai trazer um dilema muito grande para a estratégia de exportações do plástico brasileiro, que no limite da indústria como um todo. Ou seja, será que nós estamos muito caros para competir com os mais pobres? E, por outro lado, muito lento para competir com os mais sofisticados? Esse vai ser um grande dilema. De modo que, se eu fosse fazer um exercício meramente prospectivo, eu diria o seguinte, né? As exportações brasileiras de plástico, elas vão ser menos relacionadas àquilo que foi sempre a tradição brasileira, ou seja, a gente tenta fornecer para o mercado interno, e caso ocorra um desaquecimento, um excesso de produção,
a gente joga isso para o resto do mundo, vai ser menos também o aumento da competitividade relativa do plástico brasileiro, porque os maiores produtores mundiais estão ficando muito caros, e vai ser muito mais o resultado de um plano estratégico para definir que indústria de plástico nós vamos querer ser. Se nós vamos estar vinculados, mais uma vez, a práticas produtivas mais afeitas à chamada segunda revolução industrial, ou, pelo contrário, se nós vamos conseguir ter uma antena que capta aí as grandes tendências da indústria 4.0, e aí vamos ter que fazer um esforço muito grande estratégico para levar a nossa indústria para lá. A boa notícia é que essa indústria 4.0 é uma indústria intensiva em criatividade. Nós temos isso no Brasil. É uma indústria também intensiva em resiliência. A gente consegue levar porrada no queixo, não tem queixo de vidro. Nós também somos bons nisso. E o que nós não somos bons? Nós não temos a tradição de construir estratégias de industrialização. E daí vem a minha última consideração. Não houve no mundo, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, nenhum exemplo de país que tenha mudado significativamente de andar, ou se vocês quiserem um critério mais métrico, uma renda per capita superior a $25 mil, sem que pelo menos 35% do seu PIB seja resultado da soma de exportações e importações. Ou seja, nos últimos 70 anos, o mundo viu mais países crescendo por meio de exportações do que exportações que cresceram por conta do crescimento do mercado interno do país. E isso seria, na minha opinião, uma volta 180 graus para o Brasil, porque nós sempre privilegiamos demais o mercado interno. A grande questão é, vamos continuar com essa tradição ou vamos entender que o mercado interno brasileiro é 3% do mercado da Europa e tem os outros 97% exportados. Muito obrigado. Bom, depois dessa interessante apresentação, a gente vai ter agora o senhor José Ricardo Rodrigues Coelho, presidente da Biplast do Sindiplast, e com o conhecimento que o José Ricardo possui tanto do setor privado quanto de entidades representativas, e notadamente do plástico, e vai contar um pouco agora sobre o setor. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa aí, coordenador da mesa, né? E Alfredo e toda a equipe aí que preparou tudo isso aí, os colegas da Biplast, empresários e todos que estão presentes. Bom, eu antes de começar, né, eu queria fazer alguns comentários do que foi dito hoje, né? Algumas coisas que a gente vai sair daqui atejando na cabeça da gente. Uma é que a indústria vai mudar, nós temos que estar preparados para isso, temos várias ações a serem feitas, e principalmente num momento de crise como esse, então, pô, já estamos vendo uma crise dessa, cara, você ainda fala que a indústria vai ter que mudar, mas vai mudar, e temos que estar conscientes, está mudando aqui, está mudando o mundo inteiro. A outra coisa, e a minha apresentação aqui não vai ter muito apelo, a gente levou um horizonte daqui a 50 anos, né? Então, daqui a 50 anos, o oceano pode estar cheio de plástico. Eu escuto isso em outros fóruns também, por exemplo, eu sou coordenador, eu sou conselheiro da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, a ANIP, né? Então, o presidente da Toyota, esse tempo atrás, falou que em 2050 não vai ter nenhum carro funcionando com combustível fóssil. Aí o mundo de petróleo está apavorado e tal, tem que fazer alguma coisa, inclusive até o que passou ontem, né, da Petrobras não ter obrigação de estar presente, né, em 30% de todas as licitações, já é muito por causa disso, porque não adianta, daqui a um tempo você não vai usar tanto petróleo como usa hoje, o Brasil demorando ou esperando a Petrobras sair dessa crise toda que ela está passando, né? Também em outros segmentos, né, já fui CEO de uma empresa que produzia, o segundo maior produtor de celulose e fibra curta, o segundo maior produtor de celulose e fibra curta, produzia as petroquímicos também. Lá no conselho a gente discutia muito, né, na área de papel, que não vai ter mais áreas para plantar, nós vamos ser questionados, a gente está tirando área que é para produzir alimentos, para produzir papel. É um problema da monocultura ela mata os pássaros, então assim, o problema com matérias-primas, etc., acontece com todos. Na área de
alumínio e vidro, por exemplo, a energia cada vez mais escassa no mundo, né? Você gasta muita energia para vir, o pessoal de aço passando por dificuldades enormes aí, né? E a idade da pedra, ela não acabou por falta de pedra, acabou porque vieram outros produtos que substituíram a pedra e, felizmente, são muito mais úteis para a sociedade. E eu também, eu como presidente da Biplast, hoje, né, eu tenho certeza que futuramente, se tiver um produto que seja mais eficiente que o plástico, o presidente da Biplast vai discutir lá que nós somos empresários e vamos fabricar produtos que sejam úteis para a sociedade, que sejam amigáveis para a sociedade, né? O primeiro plástico que apareceu foi o baquelite. Hoje, eu acho que só minha sogra que ainda chama alguns tipos de plástico de baquelite, que eu acho que a maioria aqui nem conhece o que é baquelite. Mas ninguém usa mais. A gente foi, amanhã, o plástico não for o melhor produto para a sociedade, nós vamos mudar e vamos comprar equipamento, a Eugênio, que fabrica equipamento, e todo o pessoal da Bimac, etc. Vamos mudar para isso. Agora, por que o plástico, né, ele está crescendo, está incomodando os outros? É porque ele é melhor. Ele é o melhor produto hoje. Ele é que melhor atende a sociedade. Se não fosse o plástico, por exemplo, a cesta básica, 80% dos produtos que embalam a cesta básica é plástico. Tá? Foi dito aqui, a gente discute isso muito nas nossas reuniões na Biplast, né? Se não fosse o plástico, nós teríamos 3 vezes mais lixo que nós temos hoje. Porque qualquer alternativa ao plástico para embalar é muito mais pesada, tem muito mais volume. Os lixões seriam muito maiores, teriam muito mais caminhões aí gastando combustível e recolhendo esse produto. E a outra coisa também, o plástico é mais barato, né? Muita gente tem acesso hoje a um alimento. Antigamente você comprava alimento, você pesava, embrulhava dentro do jornal e levava para casa. Hoje você tem alimentos embalados porque eles têm um plástico, que é o custo-benefício do plástico é muito maior. Tá? Então, esse tipo de discussão aqui hoje é muito interessante para a gente ver para onde a gente está indo e como é que nós temos que calibrar nossas ações futuras. Então, sabemos que a indústria vai mudar, temos que estar atento para isso. Sabemos que o plástico, né, ele sofre algumas restrições, como outros materiais, e temos que explicar para a sociedade que essas restrições nós estamos atacando, nós estamos tentando resolver, nós estamos mitigando as restrições e sabendo que todo mundo tem problema também, os outros materiais têm problema. E nós incomodamos os outros materiais, porque há 30, 40, 50 anos atrás não existia o plástico na embalagem. E hoje nós temos a maior parcela da embalagem. Nós temos vários clientes que fabricam também papel, fabricam alumínio, usam outros materiais. E eles estão crescendo muito mais em plástico que nos outros materiais, porque hoje o plástico é o melhor material. Agora, nós temos um problema de curtíssimo prazo, saindo desse horizonte de 50 anos e vindo um pouco mais para cá. Qual é o problema de curto prazo? Nós estamos no meio de uma crise danada. Essa crise pegou a gente em cheio. No primeiro semestre, nós tivemos um crescimento negativo de menos 17% de crescimento. Tá? Isso foi terrível. Nós, pela primeira vez na história do plástico, nós demitimos 31 mil pessoas no ano. A gente sempre contratou, sempre a cada ano a gente adicionou gente à indústria de plástico, o que não aconteceu esse ano, né? E nós tivemos 100 empresas de plástico que fecharam no Brasil esse ano. Nós tivemos várias recuperações judiciais na indústria do plástico. E nós temos que arrumar alternativas para isso. Estamos mais confiantes, somos mais otimistas. Outro dia tem uma discussão, teve lá na festa com o ministro Meirelles, né? Ele fala, não, confiança, só não tem confiança, não sei o que ele fala, aquele jeitão dele falar com as bochechas abertas, né? Eu falei assim, mas assim, eu não sei se é confiança ou alívio, né? Porque também saber que as coisas pararam de piorar, né? Então essa confiança misturada com alívio, que é o combustível para a gente sair dessa crise que a gente está. E a saída, uma delas, temos várias saídas, temos várias oportunidades, né? A gente teve exemplos aqui de inovação aí que empolgaram a gente, não só pelo entusiasmo de quem apresentou, mas a persistência de fazer acontecer, como Caracas e outros apresentaram. Tá? Nós temos a inovação, nós temos
tecnologia, mas exportação, tá, é um dos caminhos que a gente tem para sair melhor dessa crise. Tá? A indústria de transformação plástica, ela, no mundo inteiro, quem exporta mais é a Alemanha. A Alemanha exporta 20% da sua produção. A gente sabe que tem vários tipos de produtos plásticos que ele tem dificuldade de exportação até para acomodação em contêineres, etc. Mas se tem, por exemplo, os flexíveis, se tem vários tipos de plástico que são perfeitamente compatíveis, né, com uma boa acomodação, com frete barato, e que são produtos tradables. Você pode levar ele para qualquer lugar do mundo de uma maneira fácil e existe mercado para eles. E principalmente para nós aqui, teoricamente, nós deveríamos ser os mais competitivos aqui da América do Sul, América Latina, né? Nós temos aqui uma petroquímica instalada no Brasil, uma empresa muito forte internacionalmente. Nós temos uma indústria de transformação que sabe produzir, que sabe todos os processos de transformação, sabe operar bem uma fábrica, sabe como administrar uma fábrica, sabe como desenvolver produtos. Ela é inovativa, a gente acompanha o que acontece. Antigamente a gente ia lá fora, uma coisa que empolgava a gente é ir no supermercado ver aquelas embalagens maravilhosas. Hoje a gente vai aqui no Brasil, qual a embalagem lá fora que é melhor do que a nossa? O que eles fazem lá fora, o que a gente não pode fazer? Tá? Então eu acho que o caminho da exportação é um caminho que a gente tem que ver quais são as amarras, né? Por que a gente não está exportando? O que está acontecendo? Nós não temos a cultura de exportação. Nós fomos um país fechado durante muito tempo, a gente trabalhou muito tempo em substituição de exportações, mas o fato é que a gente não tem aquela cultura de sair para vender lá fora. E principalmente, né, num mercado instável como o nosso, né, a exportação, ela traz muitos benefícios à empresa. Né? Além de desenvolvimento, inovação, tecnologia, conhecer mercado lá fora, a empresa passa a ter uma receita de moeda forte. Com a receita de moeda forte, ela atrai capital mais barato. Uma empresa que vai no banco, sabendo que ela tem uma boa parcela da receita dela de exportações, ela consegue financiamentos, né, a juros bem mais baixos. Né? Ela desenvolve soluções logísticas, né, que podem ser aplicadas no mercado interno. Ela aprende algumas soluções utilizadas lá fora e traz para o mercado interno e faz com que isso ela ganhe participação local. Então, assim, motivos para exportação, para que a empresa exporte mais, nós temos vários. Agora, a grande questão por que a gente não exporta mais? Né? Por que, por exemplo, eu vou mostrar aqui um quadro, por que nosso déficit entre o que a gente exporta e o que a gente importa é de quase 10 bilhões de reais? Né? Por que a gente não é tão competitivo assim? Eu sei que 20 minutos aqui para o meu tempo é muito pouco, eu já recebi até um cartão amarelo aqui, que já, na hora que eu estava começando a me empolgar, já chegou aqui os 5 minutos, então vou ter que finalizar. Mas assim, a gente vai ter oportunidade de debater na mesa, né? Quais são as amarras, por que isso não está acontecendo? O que a gente tem que fazer? Nós temos o Team Plastic que pode nos ajudar bastante, nós temos mais de 100 empresas que estão lá, a gente até está fazendo a renovação do programa agora, estamos em negociações com a PEPS do Brasil, tá? Mas eu acho que uma das coisas que poderiam sair daqui, além de tudo isso que foi dito, tá? É a gente fazer uma reflexão e olhar na nossa empresa, né, essa outra alternativa que não está sendo aproveitada aí por todo mundo. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui, deixa eu passar ali rapidamente, é o seguinte: o Brasil ele é competitivo em vários segmentos. Né? Então, nós temos aqui o agronegócio, que é campeão. O Brasil é um exportador de grãos. Né? E muitas vezes a gente exporta grãos e ele volta embalado e é vendido aqui por 5, 10 vezes mais do que o produto quando sai daqui. Então, tem vários segmentos e a gente tem que trabalhar não só para exportar o plástico por si só, um produto acabado, mas o plástico também como um componente de um outro produto.
E a gente tem que agregar valor aos produtos brasileiros. Eu tenho um gráfico aqui, que não vai dar tempo de mostrar para vocês, mas em 50 países, o Brasil é o penúltimo em agregação de valor. O Brasil acostumou a vender produtos de baixo valor agregado. É muito mais fácil você vender produto da indústria extrativa ou um produto que você não tem passo nenhum industrial, até porque a indústria, a competitividade da indústria com questão de câmbio, custo de capital, carga tributária, ela piorou muito a condição que o Brasil passou a exportar. A gente se acomodou com aqueles preços de commodities e o Brasil quase não agrega valor aos seus produtos. Tá? Então esse quadro aí, ele mostra a evolução das exportações brasileiras de produtos básicos, ou seja, o que a gente aumentou de exportação foi nos produtos básicos, e nos produtos manufaturados, sempre manufaturados, onde os manufaturados caiu, a nossa importação traz muito mais produto de valor agregado e a gente exportando produtos básicos. Isso é muito ruim, porque o bom emprego, aquele emprego de melhor qualidade, ele está nos produtos mais manufaturados. E não é só a indústria que cresce quando você vende um produto manufaturado. Você tem todos os serviços ligados à manufatura, o desenvolvimento da embalagem, áreas de marketing, áreas de logística, os serviços atrelados à exportação, que também, quando você vende um manufaturado de alto valor agregado, ele traz. Eu vou dar alguns exemplos, até para finalizar. Tá? Você pega, por exemplo, a soja. Você exporta a soja, aí está o preço da soja por tonelada, $372 e tal. Se você for exportar uma proteína de soja, que não é muita coisa, um óleo de soja, você agrega 12 vezes mais valor adicionado. E nessas 12 vezes você está criando emprego. Tá? Eu vou dar exemplo. Em toda a cadeia petroquímica, a transformação plástica é o que está mais perto do consumidor final. 88% dos empregos ficam na indústria de transformação plástica. 88% em toda a cadeia petroquímica. Você pega desde a nafta até o produto final, 88% dos empregos gerados ele fica na indústria de transformação. Então, aqui um exemplo do óleo de soja. Você pega um café cru em grãos para o café solúvel, você aumenta de 2,63 vezes. Praticamente, a única coisa que você fez é colocar o produto dentro de uma boa embalagem. Você multiplicou por 2,63 vezes. Pega uma carne de frango, por exemplo, você só o fato de você ter um processamento que não é tão grande, você pode ir até muito mais na frente, quando dentro da embalagem você agregou 1,6 vezes. Você pega uma cápsula de café, e essa é das cápsulas novas de plástico e plástico reciclado, aquela de alumínio não. Você pega 38 vezes, você pega 8,6 quilos, que é o café em grãos, e vende aquelas cápsulas 328. Com isso, você tem mais tributo, num país que cada vez mais a população está ficando mais velha, você tem que gastar mais dinheiro com saúde, educação, precisa de mais tributos. E ao invés da nossa cadeia estar agregando mais valor, as nossas cadeias produtivas, ela está caminhando no sentido contrário. A geração de empregos, os salários de melhor qualidade, em P&D, tecnologia e o investimento aí que você precisa na agregação de valor de produtos. Então, oportunidades aí para exportação, nós temos várias. Agora, temos que cuidar das amarras, e que talvez seja o ponto aí do debate, onde a gente pode aprofundar um pouco mais, até porque em 20 minutos não daria aqui para passar aqui para vocês. Tá, com isso eu termino aqui minha apresentação para não atrapalhar aí o tempo dos outros. Muito obrigado. Tivemos primeiramente uma rápida visão geopolítica do tema, agora uma visão setorial. Então vamos partir agora para uma visão prática. O Douglas de Lima trabalha na empresa, gerente de comércio exterior da empresa CPEC Packing. É uma empresa que produz embalagens para cosméticos e farma. São as famosas bisnagas, os tubos. E esse trabalho ele é particularmente interessante porque não é uma exportação fácil. Não se trata de um tipo de embalagem que é distribuível. Pelo contrário, é uma embalagem que tem que ser trabalhada cliente a cliente, é uma venda técnica.
Então, o Douglas vai contar para a gente um pouco como é esse dia a dia, quais são os desafios que ele enfrenta e as oportunidades também. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, agradeço ao presidente do Congresso, o senhor Alfredo, pelo convite. Devo confessar que é a minha primeira vez que eu faço uma palestra desta maneira. 99,9% das minhas vezes eu estava aí do outro lado sentado, absorvendo conhecimento. E então é motivo de muito orgulho e principalmente responsabilidade estar aqui com todos vocês nesse debate que é extremamente importante. Devo dizer que eu sou um entusiasta de comércio exterior, amo o que eu faço, adoro exportar e venho trabalhando com empresas de plástico já há quase 15 anos. Há 10 anos já sou participante do programa Think Plastic. Eu acho que eu fui um dos primeiros, na primeira empresa que eu trabalhei, a ser associado. E venho também mais de 10 anos já junto com a Apex, que posso dizer a vocês que muitos que não conhecem, a Apex é uma ferramenta utilíssima para nós que trabalhamos no comércio exterior. Pessoas, tanto com o Think Plastic e a Apex, são pessoas extremamente capacitadas e que têm total condição de nos apoiar e de nos direcionar, né? Então eu acho que essas ferramentas, elas estão à nossa disposição e nós temos que utilizar, certo? Muito bem. Eu fiz uma apresentação, é uma apresentação singela. Eu entendo que, como o presidente da Abeplast disse muito bem, as empresas brasileiras, elas perdem por não ter uma cultura de exportação. E a cultura de exportação que eu digo não é só o profissional de comércio exterior, até porque a abertura de comércio exterior no Brasil veio com o senhor em 1990, onde tivemos uma abertura muito grande. Só que os profissionais de comércio exterior, eles são muito novos, né? Então, ainda temos problemas com isso. E as empresas não têm realmente uma cultura de comércio exterior, uma cultura de exportação. E o que eu digo com cultura de exportação? É a empresa como um todo. Toda empresa tem que absorver a exportação. Desde o gerente de comércio exterior, até o presidente da empresa e até o manufaturista, ou toda a área tem a sua responsabilidade. Nós passamos por problemas dentro de empresas, eu passei por problemas dentro de empresas, que eu era quem fazia invoice, eu era quem faturava, eu era quem estava no pé da máquina, eu era aquele que estufava o container. E ninguém tinha responsabilidade pelas outras áreas. Então, para nós termos realmente um processo de internacionalização, e eu estou dizendo internacionalização, é uma cultura de exportação que a empresa tem que ter a sua responsabilidade de entender que quando o seu produto está sendo exportado, quando o seu produto, no caso da CEPAC, para vocês entenderem, a CEPAC é uma empresa que produz tubos plásticos, ou seja, no jargão popular, bisnagas plásticas, para a indústria cosmética, farmacêutica, a industrial e alimentícia, mas o nosso foco maior são as indústrias cosméticas e farmacêuticas. Então, ao passo que nós estamos exportando o nosso produto, que o nosso produto ele é um produto final, ele vai chegar na mão do consumidor final, não é? Nós estamos internacionalizando a nossa empresa, nós temos responsabilidade dentro de outros países. Então, a cadeia como um todo dentro da empresa tem que entender que todos são responsáveis pelo produto. Todos são responsáveis pela exportação. Ok? Então, nós temos que fazer um processo de criação de valor dentro das nossas empresas, onde nós vamos levar este valor para os outros países, para os nossos clientes-alvos. Ok? Muito bem. Eu começo com uma pesquisa da Apex, muito material que tem aqui que eu fiz desta apresentação, ele vem da Apex porque, assim, é uma parceria muito grande que nós temos, a Apex Think Plastic, então eu entendo que nós estamos extremamente alinhados. Então, assim,
foram feitas algumas perguntas. Uma pergunta: quais os países de sua preferência para a abertura de operação própria nos próximos 3 anos? A operação própria aqui também cabe dizer exportação, né? Então vocês veem que ali nós temos primeiro Estados Unidos, né? Todo mundo tem o sonho de estar lá nos Estados Unidos. Depois temos Colômbia, México, Argentina, Emirados Árabes e aí os outros países, né? Muito bem. Isso, sem planejamento, sem vocês estarem atentos ao que o produto das empresas dos senhores, ao que o produto que vocês fazem, não atente para cada país com uma pesquisa fundamentada, só vai passar a ser uma vontade. Nós não vamos passar a ter uma percepção de entrar com os produtos onde a gente deve, entrar nos nichos de mercado onde nós deveremos. Nós temos que saber se nossa empresa está preparada realmente para atender esses países e todos esses outros detalhes. Então, a gente vê, com essa pesquisa realizada pela Apex, o que o empresariado brasileiro entende de países que eles podem ter operação, tanto de exportação ou até operação própria futura. O que eu digo? Quais são as principais necessidades das empresas que querem expandir suas operações no exterior, pensando em organização interna e agregação de valor interno, primeiramente? Primeiro, estruturar sua estratégia de internalização e plano de expansão internacional. Se não houver nenhum tipo de alinhamento, planejamento, nós não vamos ter nenhum êxito naquilo que a gente tem a fazer para exportação. Temos que entender que o comércio exterior ele é de médio a longo prazo. Nós não podemos fazer nada pensando num curto prazo que a gente possa não ter resultados. Então a gente sempre tem que se estruturar. Preparar seus líderes executivos para o processo de exportação, expansão internacional, criação de cultura internacional exportadora na empresa. Foi o que se falou de manhã. Talentos. Se nós não tivermos pessoas comprometidas dentro da nossa empresa com o comércio exterior, que a gente aculture elas e elas possam aculturar as outras pessoas dentro da empresa, nós vamos fazer só exportações e spots. Nós vamos ver uma exportação aqui, outra exportação acolá, mas nunca nós vamos ter um planejamento e um crescimento que a gente visa realmente almejar algum local, algum lugar no comércio exterior internacional. Apoio local para exportar e abrir uma empresa no exterior, fazer contatos com stakeholders estratégicos, informações qualificadas para selecionar potenciais países para exportação. Isso é muito importante, né? Eu não posso, por exemplo, nós hoje atualmente exportamos para 11 países, 11 países que são no eixo das Américas, onde a gente tem um potencial muito grande de exportação. Atualmente, hoje nós exportamos 10% do faturamento, que são mais ou menos 20 milhões de tubos ano, né? Nós hoje produzimos em torno de 14 milhões de tubos mensais, mas em torno de 20 milhões de tubos ano nós exportamos. Mas, se nós não tivéssemos informações qualificadas dos potenciais países, é a mesma coisa de eu querer exportar o meu tubo plástico para a Europa, onde os maiores players de tubos plásticos estão na Europa. Se eu não fizer realmente a minha lição de casa, entender que eu tenho concorrentes fortíssimos, e entender que eu não tenho ainda uma capacidade para chegar nesses países, eu não vou conseguir fazer o meu planejamento. Então, você ter informações qualificadas do país que você quer entrar, qualificadas do que você quer fazer, você vai ter uma grande parte de sucesso. Analisar a cadeia de valor para verificar custos de viabilidade para exportação e futura instalação no país. Cadeia de valor, a gente diz o seguinte, como o próprio presidente disse, nós temos que buscar valor agregado. Eu tenho uma série de produtos hoje em que, por exemplo, nós exportamos para os Estados Unidos. Eu não exporto produtos, por exemplo, de combate, porque eu sei que eu vou ser engolido pelos meus concorrentes chineses, indianos, até pelos próprios concorrentes europeus. Mas produtos de valor agregado,
No nosso caso, como por exemplo, tubos ovais flexíveis, nós vendemos para o mercado norte-americano e canadense porque buscamos nichos. Então nós temos que entender aonde nós queremos ir e aonde nós podemos ir. Então, tendo uma proposta de valor de exportação, a gente entra em alguns pontos que a gente coloca aqui. Quais são os principais direcionadores da estratégia corporativa da empresa? Quais são os objetivos da internacionalização e os resultados empresariais esperados? Quais as razões para selecionar o mercado externo? E a sua empresa está preparada para exportar e apoiar a operação internacional? Bom, na parte de estratégia, nós temos que estar muito alinhado com os direcionadores e muito alinhado com o propósito da empresa. Se nós já temos o mercado interno, como aqui foi dito, e nós vamos passar a trabalhar no mercado externo na exportação, nós temos que alinhar todas as nossas áreas, onde a gente tem mercados, operações, finanças, produção, recursos humanos e a área de internacionalização. Todas essas áreas dentro da empresa têm que estar alinhadas. Não adianta o profissional de comércio exterior estar preparado num ponto e a sua área de finanças não está. Sua área de finanças não sabe receber um contrato de câmbio. Sua área de finanças não sabe cobrar o cliente internacional. E assim por diante. Falta o quê? A cultura de exportação. Como falta 5 minutos, então eu já vou passando para os outros slides. Né? Objetivos corporativos. A empresa tem que saber onde que ela vai, o que ela quer buscar na exportação do seu produto. Ela quer buscar crescimento, ela quer buscar rentabilidade, ela quer buscar parcela do mercado internacional. Às vezes você quer só a parcela do mercado para você começar a ser visível no mercado, mesmo que você não esteja vendo que isso é um rendimento, mas você está agregando valor para um futuro próximo você buscar rentabilidade. Fidelização dos clientes. Agora, muitas das vezes eu quero fidelizar o meu cliente, então eu venho buscar ele. Então, isso a gente tem que alinhar nessa proposta de valor que nós estamos buscando. Forma de competir. Há várias formas. Liderança em custos é uma forma de competir, que você tem uma produção muito competitiva, você vai liderar o mercado em custos. Diferenciação e nicho. Essas são uma das formas que eu mais prefiro. Me diferenciar em inovação, me diferenciar em sustentabilidade, me diferenciar em nichos de mercado, para eu agregar valor e rentabilidade para a minha empresa, para o meu produto e para o cliente final. Então, essa é uma das maneiras que eu acho que é mais eficaz e eu acho interessante. Políticas operacionais, aí isso aqui a gente pode passar para o próximo ponto. Objetivos da internacionalização, que é a exportação. Aí foi como o próprio presidente da BFPLAS disse, busca de recursos, isso também é um dos objetivos, busca por mercado, eficiência produtiva, resultados empresariais, aí você vai ter isso que a exportação resulta, tá? Resultados econômicos financeiros, qualidade, mercado e imagem corporativa, busca de tecnologia e uma das coisas mais principais, patrimônio humano. Se nós não tivermos pessoas capacitadas, o patrimônio humano é extremamente importante. Razões para selecionar o mercado, para expandir suas operações internacionais. Né? Você tem que analisar muito bem. Às vezes é melhor você buscar um país, por exemplo, como a Colômbia, que ele pode te dar um melhor mercado, uma maior rentabilidade, do que você primeiramente entrar nos Estados Unidos, onde seu produto vai ser um produto de combate. Então cabe você analisar aonde você vai poder entrar, Colômbia, México, qualquer outro tipo de país, para você ter melhores resultados. Modos de entrada, a gente já passa, estratégias de atuação no mercado, inovação em marca, produção, distribuição e por aí vai. Aí, como que eu disse, oferecer uma rentabilidade dependendo do país, se o risco é menor ou não, e se a operação é viável ou não. Tudo isso tem que ser analisado para você ter um bom resultado de médio a longo prazo. Né? Aí, se a sua empresa dispõe de recursos e competências para suportar a operação internacional, isso é extremamente importante. Se você não fizer uma análise, se você não tiver um recurso e a competência humana para isso, realmente o seu processo vai atrasar e você vai ter
muitos problemas de desenvolvimento, né? Aqui, os benefícios aqui da exportação, eu não vou me atentar muito neles, porque esse é um material da Fundação Dom Cabral, e eu também não estou enxergando muito bem o que está escrito lá, então não vou falar não. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês, se vocês se atentarem nesse quadro aqui, só existe benefícios. Tudo que o presidente da Biplast disse está resumido aqui, né? Então, assim, redução de custos, redução de... mais algumas coisas aqui que eu não estou conseguindo ler, e eu estou de óculos, mas eu estou enxergando bem, mas está bom. Então, isso aqui só mostra que a exportação só traz benefícios. Ela bem programada, ela bem feita, ela só vai trazer benefícios para a sua empresa, ela só vai trazer bons resultados para a sua empresa e vai permitir que, a médio e longo prazo, vocês não dependam só do mercado interno e comecem a almejar o mercado externo de uma maneira estruturada. Isso é muito importante. E, se eu não me engano, o último quadro, a exportação é uma experiência de aprendizagem, né? Então aqui você tem um quadro evolutivo, onde você começa com exportação via distribuidores, agência ou você mesmo, a exportação através de uma rede própria, e aí você pode seguir os próximos passos com licenciamento de joint venture, montagem local, subsidiária própria. A CEPAC hoje, ela faz exportação direta, né? Nós exportamos hoje para todas as empresas de exportação direta. Nós temos temos agora um outro caso, que nós estamos exportando internamente, ou seja, nós temos um cliente que vai exportar os seus produtos para o Oriente Médio e nós fornecemos o tubo plástico, a bisnaga plástica para o mercado interno, ou seja, eu vendo para um terceiro, o terceiro invasa, ele entrega para o cliente final e o cliente final exporta para o Oriente Médio. Nós temos 3 ou 4 casos que nós estamos buscando essa alternativa também, esse nicho também. Por quê? O empresariado, a área cosmética, por exemplo, é uma área muito forte. É uma área que exporta muito também. E eles são muito batalhadores, e eu posso dizer bem isso, que no começo da minha carreira eu comecei com exportação de cosméticos. Então, as empresas de plástico desse setor, que atende setor cosmético, farmacêutico e todas as outras, alimentos, ela tem capacidade, a legislação permite nós produzirmos sem agregação de impostos, entregarmos para o nosso cliente final aqui e ele exportar. Isso é agregação de valor. E tem muitas empresas de embalagens que não buscam isso. E dentro da carteira dos clientes das empresas, tem muitas empresas que exportam e a nossa cadeia não sabe disso. Nossa cadeia não tem nem ideia do que o seu cliente exporta. Então a gente precisa entender. E para finalizar, eu queria dar uma proposta, dizer que exportar é uma postura empresarial, uma alternativa estratégica de desenvolvimento, ganho de experiência que propicia uma dimensão global à empresa. Com isso, a empresa ganha competitividade e estímulo para ser mais eficiente. Um dos pontos mais importantes é só uma razão para que alguém comece a comprar de um fornecedor novo e tão distante. Melhor preço, inovação, qualidade aceitável, garantia de fornecimento contínuo e atendimento tão eficiente quanto os fornecedores tradicionais. Não esperar resultados imediatos e grandiosos. A abertura de novos mercados necessita de trabalho a médio e longo prazo. Na realidade, trata-se de um investimento que, feito com seriedade, é fruto de grandes resultados. Muito obrigado. Douglas, muito obrigada. Agora, para completar o nosso painel, vou passar a palavra para o Emanuel Figueira, gestor de projetos na Apex Brasil. O Emanuel já trabalha há mais de 10 anos na Apex Brasil. Ele atualmente é o gestor do programa Think Plastic Brasil, de fomento à exportação de plásticos transformados. Mas o Emanuel tem experiência em diversos outros setores, na gestão de diversos outros setores dentro da agência, que trabalha mais de 80 setores produtivos. Emanuel, conta pra gente um pouco. Para quem não conhece, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos é uma autarquia do governo federal que reveste aí parte da contribuição social sobre o lucro líquido que todas as empresas brasileiras pagam sob a forma de promoção comercial de negócios, né? O que nós fazemos, então?
Nós trabalhamos especificamente em 3 eixos de atuação principal: a promoção de exportações, que é onde o projeto setorial FICPLAST está estruturado, a atração de investimentos e internalização de empresas. Então, a Apex Brasil é um órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, cujo objetivo, cuja razão de ser é auxiliar qualquer empresa brasileira interessada em internacionalizar-se. Internacionalização aqui entendida como processo desde a primeira exportação até a instalação física no exterior. Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem uma série de unidades de negócio que atendem as empresas dessas diversas etapas, cujo objetivo principal é, de fato, minimizar o risco de investimento dessas empresas no comércio externo. Vou apresentar alguns resultados. Em 2015, nós realizamos cerca de 1.000 ações de promoção comercial no mundo, grande parte delas concentradas na América Latina, mas com participação expressiva também na América do Norte e na Europa. Hoje, nós estamos presentes em 10 países do mundo. Qualquer empresa também interessada pode acessar os serviços oferecidos por esses escritórios. E, mais recentemente, aí, com a vinculação ao Ministério das Relações Exteriores, temos aí também a capilaridade para atingir os setores comerciais das embaixadas e consulados brasileiros no exterior, que totalizam aí 100 e poucos secões no mundo. A Apex Brasil, mais recentemente, tem investido em alguns novos setores, então trouxe recentemente o projeto de engenharia, biotecnologia e implementos rodoviários. No campo de novas frentes de atuação, um trabalho focado em mulheres empreendedoras, junto com a ONU, um trabalho focado em jovens universitários e, mais recentemente ainda, uma iniciativa envolvendo tecnologia assistiva. Alguns dos nossos resultados de exportação: a Apex apoia hoje cerca de 12 mil empresas, seja um crescimento de quase 15% em relação ao verificado em 2014, com exportações totais em 2015, totalizando a participação total das exportadas pelo Brasil, 55 bilhões de dólares. Hoje, a unidade de projetos apoia cerca de 84 setores, hoje um pouco mais, talvez 90 setores, que vão desde aqueles intensivos recursos naturais, como café, até setores intensivos em tecnologia, como software, games e afins. Então, alguns setores se destacaram no último ano em relação ao saldo de exportação: arte contemporânea, um projeto conduzido com a BACT, cafés especiais, produtos farmacêuticos, veículos e suas partes aeroespacial, concentrado aí em alguns mercados, como nos Estados Unidos, França, Colômbia e Alemanha, como os destinos principais das exportações apoiadas pela Apex. Ao todo, nosso trabalho no último ano aí atendeu 218 mercados, sendo que os 10 principais destinos totalizaram aí quase 30 bilhões exportados. A Apex tem trabalhado em sinergia também com o Plano Nacional de Exportações, que elencou aí 32 mercados para atuação estratégica do governo nos próximos 5 anos. Esses mercados, como vocês podem ver, representam aí quase 75% do PIB mundial, 60% da população mundial e 62% do comércio, das compras internacionais. Então, são extremamente expressivos no que tange aí ao tamanho e dinâmica do mundo. No que tange ao segmento de investimentos, alguns dos nossos resultados também: a atração de investimentos no último ano trouxe 5 novas empresas com investimento de 518 milhões de reais no Brasil, e investimentos em participação, 30 novas operações no valor de aproximado de 10 bilhões de reais, principalmente em setores de serviços financeiros, tecnologia ambiental, TICs, energia e transporte. Esse é o nosso trabalho. Aqui segue nossos contatos. O importante é destacar que a Apex é uma empresa que reverte recurso público, recurso que todas as empresas brasileiras pagam como impostos por esforço de exportação. Então, qualquer empresa interessada pode acessar seus serviços. É um recurso concedido a fundo perdido, ou seja, as empresas não precisam reverter isso novamente ao governo. E contam aí com o apoio do Instituto Nacional do Plástico, que é o parceiro da Apex na condução do projeto FICPLAST Brasil, juntamente com os demais parceiros representativos do setor, como a Biplast, para auxiliá-los nesse movimento. Mais recentemente, durante a final dos Jogos Olímpicos, nós lançamos uma campanha de comunicação que pretende trabalhar um novo posicionamento que se quer ter do Brasil no futuro.
Né? Por quê? Porque nós percebemos que o público externo tem uma visão do Brasil como país de um povo hospitaleiro, de um povo fraternal, de belas paisagens, de recursos naturais grandes, mas tem uma certa restrição quando se trata de fazer negócio com brasileiros. Ou seja, é um povo que é ótimo para você sair e se divertir, mas muitas vezes existe uma limitação com relação ao aspecto negocial, que é um dos trabalhos grandes da nova gestão da Apex, né? Transformar essa imagem, essa mentalidade, no sentido de gerar mais negócios futuros para o setor. Eu vou passar um vídeo dessa nova campanha, é uma campanha intitulada Bi Brasil, e vocês vão entender um pouquinho mais do que se trata ao final do vídeo. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é ser alegre, é se inspirar pela diversidade e ser aberto ao novo. É viver com garra, com vontade de crescer e de se consolidar como um gigante da economia mundial. É construir o futuro tijolo a tijolo. É inovar, investir em tecnologia e despontar no mundo como um país moderno. Orgulho que a Apex Brasil também sente. Por isso, trabalhamos para promover investimentos estrangeiros e criar oportunidades em infraestrutura. Inspire-se na grandiosidade do nosso país, na determinação e criatividade do brasileiro e orgulhe-se de ser Brasil. Seja Brasil, Bi Brasil. Então, regra geral, todo mundo sabe que o brasileiro é um povo alegre, que o brasileiro é um povo trabalhador, mas poucos sabem da diversidade da sua indústria, da capacidade produtiva. Nesses 84 setores nós apoiamos, nós temos aí grandes expoentes industriais que podem muito bem ter um papel mais significativo no comércio externo no mundo. É claro que a exportação em geral envolve um componente grande de esforço, um componente grande de investimento, um componente grande de persistência. E é isso que nós, enquanto Apex, estamos dispostos a oferecer a qualquer empresário interessado. Então, contem com o nosso apoio, conto com o apoio do INP, da Biplast, do Think Plastic Brasil nesse esforço. Só isso, muito obrigado. Meu nome é Gino, eu sou da Polimáquinas. Nós fabricamos máquinas para embalagens plásticas flexíveis, corte e solda. Inclusive as pouch, stand-up pouch, pet food, que estão citadas pelo Guido aqui. E o Emanuel, eu vou encher sua bola também. Eu vou fazer uma pergunta, não, um posicionamento, se os senhores me permitem. A Apex, da mesma maneira que apoia a Think Plastic, apoia Brasil Machinery Solution. E através disso nós como setor, conseguimos novos mercados. E sobre mercados, eu também gostaria de dizer o seguinte: tirando o sonho americano e o pesadelo chinês, fica muita coisa para nos divertirmos aqui na América Latina. Tá? A Europa não é um país de alto consumo, deixa fora um pouquinho, e precisa ser um pouquinho mais traquejado em exportação para avançar na Europa. Mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Mas a América Latina tem 2 Brasis e meio, que se nós tirarmos o Brasil, sobra um Brasil e meio. O Douglas, que foi iniciante hoje, foi muito bem, viu, Douglas? Parabéns para você. Você foi muito claro na sua exposição, e você citou a Colômbia. Nós retornamos da Colômbia essa semana, e a Think Plastic estava presente lá também. A Colômbia tem 1/4 do território brasileiro e 1/4 da população. Tem uma renda per capita muito interessante. O setor de plástico cresce 7% ao ano e é um dos menores consumos per capita da América Latina. Ou seja, tem tudo para ser um país destino. Você entendeu? A energia elétrica na Colômbia é caríssima. Então, transformar fora da Colômbia para vender lá é um ponto importante. Isso já vamos fazer uma pesquisa de graça aí para a Colômbia aí. Então, a Colômbia é um destino interessante para o transformador. E vamos desmistificar um pouquinho a exportação. Na nossa empresa, nós exportamos há 27 anos para 20 países. Não tem departamento de exportação. Nós temos mercado. Tanto faz ser interno como externo. É um mercado só com 2 procedimentos. A exportação, procedimento
seguem o procedimento B. É mercado nacional, procedimento A. Mas todo mundo exporta, todo mundo vende, todos participam de tudo. Então não tem nada de segredo nisso, que são alguns protocolos a serem seguidos, que são muito simples. E, nesse primeiro momento, para quem desejar, e acho que deve, se não pensou ainda, pense rapidamente, é abraçar a Think Plastic e a Apex, que são caminhos que abrem e que mostram como fazer essas exportações. Então, é muito simples, exportação é necessário que seja feita, não podemos ficar nesse assim, o mercado está se retraindo internacional, tal. O mercado da América Latina está aí, está para nos divertirmos aí no que for possível, nós temos competência para isso, o setor do plástico brasileiro já tem maturidade para avançar sobre esses mercados, aliás, tem maturidade para ir para qualquer mercado do mundo, mas a nível de treino, vamos começar com o que está mais próximo. Eu sei de empresas aqui que disputam o mercado do Ceará, para citar o nosso outro amigo lá. É mais fácil mandar para baixo aqui, para a Argentina, mandar para o Chile, mandar para... As distâncias não são diferentes. Então, tirar essa capa da dificuldade da exportação, que não é tudo isso, e tem gente para nos orientar, que é a Think Plastic e a Apex, e ir firme nesse mercado. Tendo a competência que eu sei que os transformadores têm, o resto aí é atrás. Tem que suar a camisa mesmo, como o Douglas disse. Obrigado. O senhor Jaime quer fazer uma pergunta também. Jaime Lorandi, uma das coisas que eu vivo pensando e estudando nas questões dos países que evoluíram significativamente nas exportações, principalmente ali, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, Japão, Taiwan, Coreia, esses países, eles se uniram, a sua sociedade se uniu por um objetivo comum, para aproveitar o máximo possível da sua expertise. Então, o Japão uniu a sua disciplina e conseguiu fazer produtos com alta qualidade, né, e competitivos a ponto de desbancar a indústria automobilística norte-americana. A China é uma grande exportadora porque tem mão de obra barata, então usou essa expertise. Né? A Coreia, né, é um país disciplinado e usou a educação, né, como um foco de povo. Então, eu vejo assim, que nós precisamos ter um foco de nação para exportar. Uma política que nos una, tipo, vamos ser o país que vai alimentar o mundo com produto alimentício pronto, final. Tipo assim, vamos ser o maior país exportador de chocolate, já que a gente faz o cacau. Então, vamos fazer uma política para atrair as empresas de chocolate a produzirem aqui, e não lá na Suíça. Exemplo. Então, eu vejo assim, nós temos a expertise da produção de alimento, a granel, né, como commodity, desde a época da cana-de-açúcar em 1600. Né? Então, eu vejo assim, de repente falta nós pedirmos ou nos unirmos um pouco mais em cima de termos um pensamento de nação que entra na área pública, principalmente na área pública, né, para nós diminuirmos o custo do Brasil, para enriquecer o Brasil através da exportação. Eu gostaria de ouvir assim a opinião de vocês de como nós podemos unirmos-nos para ter um foco de sociedade para exportar. Bom, eu queria só fazer uma pergunta. Eu queria perguntar assim, ao presidente José Ricardo 3 ações que, na sua opinião, poderiam ser tomadas assim de curto prazo para que eu chamo de exportação solidária, que é isso mesmo, né? Pudesse se tornarem mais efetivas e pudessem contribuir definitivamente para o aumento das exportações brasileiras, para o aumento do nível de transformação no mercado interno e, consequentemente, para a geração de emprego.
Em primeiro lugar, cumprimentar o Douglas ali, que o Douglas falou que era a primeira vez. Pô, na quinta então, hein, Douglas? Você vai estar melhor do que eu. Parabéns, pô. Deu uma aula aí pra gente. Poxa, muito obrigado. Alfredo, vou aproveitar a sua pergunta, e que o Jaime também falou alguma coisa, né? E tentar resumidamente aqui. Eu acho o seguinte: a primeira coisa é a agregação de valor. Tá? A agregação de valor é fundamental. E para isso, nós temos que juntar com algumas cadeias que já exportam. Tá? Hoje, por exemplo, você tem, vou dar exemplo, carne, proteína animal. Nós temos empresas como JBS, Sadia, que estão no mundo inteiro. Tá? Conhece embalagem lá fora, conhece tudo. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Né? Nós temos que juntar com essa turma. Nós fizemos uma reunião no Ambiplash com o presidente da Associação Brasileira de Alimentos e vários da área de alimentos. Perguntamos lá para ele: tem alguma restrição contra plástico, alguma coisa? Então, até essa preocupação nossa toda hora, né? O plástico está sendo... Mas não, a indústria alimentar não tem restrição nenhuma contra o plástico. O problema nosso hoje, nós somos muito cobrados por excesso de sal e excesso de açúcar. É nisso que é o nosso foco. Ninguém em nenhum momento fala plástico, e plástico como as outras matérias-primas, é lógico, tem aqui ou ali e tal. Agora, o que foi dito é que essa aproximação tem que ser feita, até porque, Alfredo, aproveitando isso também, eu conversei com a diretoria da Nestlé e ela me citou o exemplo do leite condensado. Foi um produto, eles compraram aqui o leite moça e tal, e o Brasil ficou, praticamente era só consumido aqui no Brasil, não tinha esse produto lá fora. E eles começaram a vender esse produto lá fora. Eles não conseguem aumentar a venda por causa da embalagem, que é aquela lata que eles não têm como aumentar a produção daquela lata em curto espaço de tempo, e a lata tem algumas restrições lá fora. E ele até perguntou: por que vocês de plástico não inventaram uma embalagem que possa substituir aquilo, que nós podíamos colocar hoje leite condensado no mundo inteiro. Então eu acho que é a questão de agregação de valor. E por que agregação de valor? Tá? Primeiro, nós temos um dólar muito instável. Tá? Quando você vende um produto de alto valor agregado, o frete ou o dólar tem uma participação muito pequena. Né? Então, uma variação de dólar para um produto que dá uma margem alta, um produto de baixo valor agregado, você não vai parar as suas exportações, porque o dólar mudou de 3,40 para 3,20. E mesma coisa no frete. O valor do frete no produto de alto valor agregado, ele tem uma participação bem menor. A outra coisa também é a parte tributária. Você tem alguns impostos hoje na exportação, de um país do mundo compra impostos. E o Brasil, e aí, aproveitando aí a Apex, que tem feito um trabalho extraordinário, se a gente tem parceiro no governo, eu diria que a Apex encabeça essa lista hoje, que ajuda a gente a exportar, está sempre presente, etc. Essa questão por exemplo, teve o Reintegra, que era para... Você tem 5,7% mais ou menos de impostos que não são compensados. E aí você tinha o Reintegra. A Reintegra passou para 0,1%. Não dá para você exportar impostos. Tem a questão do drawback também. Hoje, quando você faz um drawback, você paga antidumping. Né? Nós, da Biplast, somos contra antidumping por si só. Ainda mais antidumping para drawback para exportação. Pô, você vai pagar... Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Você fazer drawback, trazer uma resina para exportar e pagar antidumping no drawback. Tá? Então, tem coisas desse tipo que são, às vezes, ações pequenas, mas potencializariam muito a oportunidade do plástico aumentar suas vendas. Bom, eu queria fazer alguns comentários sobre as perguntas feitas. Em relação à BIMAC, por exemplo, só considerando que dos 84 setores que a Apex apoia atualmente, 56 mais ou menos tem a Colômbia como mercado prioritário. Isso denota mais ou menos a importância do país e da região como um todo para o nosso esforço de exportação. Com certeza, sem dúvida alguma, em se tratando de primeiro movimento para exportação, a América Latina e a África são os nossos mercados naturais de destinos. Por quê? Porque no primeiro momento tende-se a acreditar que nós podemos ter mais potencial para exportar, talvez para economias que sejam semelhantes ou em estágios de desenvolvimento inferior. Claro, toda a cadeia produtiva brasileira precisa migrar para estágios da cadeia de valor mais elevados.
E isso vai ser feito mediante uma série de iniciativas que provavelmente têm que ser tomadas no âmbito da iniciativa privada, o que tange numa maior organização do setor, numa maior pressão, talvez, com os entes políticos para implementar medidas e ações que eu vejo também como antiquadas no cenário de extrema competição, como é o mercado atual, né? Mas é claro, né, em se tratando de mercados mais maduros, como o mercado americano, como o mercado europeu, é preciso identificar aqueles nichos de mercado que podem ser ótimos para a nossa exportação. Diversos setores têm encontrado esses nichos. A gente pode citar, por exemplo, na própria China, que é o maior produtor mundial de calçados, tem empresas de calçados brasileiras que têm se posicionado diferencialmente. E aí como? Né? Através de atributos diferenciadores de competitividade, que podem ser o design, que pode ser a sustentabilidade, que pode ser uma ideia de brasilidade que permite vender, por exemplo, moda e havaianas e outros produtos. Né? Encontrar aqueles diferenciais que podem ser trabalhados pela indústria plástica é a grande diferencial, talvez, né? E a grande dificuldade do setor no primeiro momento. Né? E conseguir articular-se internamente de maneira que possa fazer uma pressão e uma articulação política que permita que esses entraves sejam menores é um fato, né? Agora, é claro, dadas as nossas condições estruturais, nós dificilmente vamos poder competir em preço no curto e no médio prazo. Ou seja, a China e outros players vão estar liderando o comércio mundial de plástico pelos próximos anos. Então, é fundamental que a gente encontre alternativas para o nosso comércio, encontrando esses diferentes nichos de atuação. Alfredo. Oi, eu queria perguntar para o Marcos o seguinte: existe essa conversa, governo americano, Trump, SGP sendo trazido a níveis baixíssimos, melhor, desculpa, aumentando o nível de impostos, diminuindo o desconto que se teria. Em que medida isso pode influenciar, né, as exportações solidárias? A minha preocupação, neste momento, ela está muito mais ligada à exportação solidária do que à exportação, como o presidente também, do que à exportação de commodities de matéria-prima. Né? Então, como a gente poderia estar participando mais vis-à-vis uma ameaça factível, né, que a gente pode ter no curto prazo? Bem, eu sinceramente não sei o que será. Aliás, desculpa, o dia fez aniversário aí a queda do Muro de Berlim e eu estava vendo um documentário sobre como nos anos 80 as pessoas tinham medo da guerra nuclear. Né? Aí tem até uma frase que eu acho que é atribuída ao Einstein, dizendo que eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Sei como foi a primeira e a segunda. A terceira eu não sei. Agora a quarta eu sei como vai ser com pedras e porretes. Né? Então, eu não sei como é que vai ser o dia seguinte do comércio global, e particularmente daqueles que exportam para os Estados Unidos, se o Trump ganhar as eleições. Eu sei como vai ser do presidente depois. Ele provavelmente vai pegar nas mãos, na minha opinião, um país subdesenvolvido. Porque as exportações solidárias vão sofrer de maneira brutal se os Estados Unidos começarem a advogar fins de regimes especiais do Sistema Geral de Preferências. Os Estados Unidos muito provavelmente não vão aprovar a chamada parceria Transpacífico, que é talvez o principal modelo do que virão a ser os acordos de comércio e investimento daqui em diante, ou seja, não é mais apenas por ser vizinhos, mas é porque os países topam jogar as mesmas regras de acordo com itens como meio ambiente, como propriedade intelectual, como compras governamentais e assim por diante. Eu acho que também vai para ladeira abaixo esse acordo que está se negociando com a Europa. E eu acho que também acaba a possibilidade da gente ter alguma reedição do que há 10, 15 anos a gente chamava de área de livre comércio das Américas, e também em relação especificamente às exportações brasileiras para lá, duvido que haja um avanço importante de um acordo bilateral. Eu acho que se o Trump ganhar, muito provavelmente os Estados Unidos vão voltar a flertar com a ideia de isolacionismo, e isso vai gerar uma série de distúrbios para a economia mundial e para aqueles que exportam para esse país. Outros dizem que é o seguinte: não, veja, se o Trump ganhar, uma coisa vai ser ele presidente, outra foi ele candidato. Mas eu acho isso muito pouco provável, porque, em primeiro lugar, ele é um sujeito muito forte de execução, ele faz o que ele fala. 2,
em comércio internacional. Às vezes falar é tão importante quanto fazer, quer dizer, imagina os mexicanos e os chineses que estão sendo vilificados, né, vilanizados nessa campanha, eles vão ter uma reação muito forte também. Vocês sabem que hoje, por exemplo, de cada 10 dólares que são depositados no Tesouro Norte-Americano, na forma de letras, 3 são reservas cambiais chinesas. Então imagine o distúrbio que isso pode causar. Eu acho realmente que não haverá oportunidades importantes de aumento do comércio, das exportações brasileiras para os Estados Unidos, caso o Trump seja eleito. Com a Hillary também a situação não é muito melhor, mas, enfim, o pior cenário possível é o Trump ser eleito. Eu queria só fazer um comentário anterior à questão que o senhor levantou, sobre nós fazermos determinadas escolhas, priorizar aquilo em que a gente tem uma ou outra vantagem comparativa para aumentar as exportações, né? Eu estou completamente de acordo, mas essa não pode ser também uma escolha eterna, né? O senhor, por exemplo, mencionou o Japão e a disciplina, a Coreia do Sul e a educação. Talvez o grande segredo das exportações japonesas, dessa ascensão brutal depois da Segunda Guerra Mundial, não seja necessariamente a disciplina, porque os japoneses são disciplinados há muito tempo e eles eram uma nação muito ensimesmada antes da Segunda Guerra Mundial. O que fez a diferença no Japão é que eles receberam um dos maiores programas são destinos de um dos maiores programas de transferência de liquidez do mundo, que foi o Plano Marshall, e aí, obviamente, ganharam uma série de privilégios especiais para suas exportações para o mercado americano e a Europa, né? Então, foi um misto de atração de investimentos com o aproveitamento das janelas de oportunidades que aquele cenário internacional oferecia naquela ocasião. Me parece também que, no caso da Coreia do Sul, a Coreia do Sul não passou a ser uma gigante exportadora porque ela investiu em educação. É mais correto dizer que ela se tornou uma gigante em educação porque ela se tornou uma potência exportadora, né? Eu não sei se o senhor estava ontem no jantar, eu dei o exemplo da Samsung, que era uma empresa que fazia exportações de bens de baixíssimo valor agregado, crustáceos, frutas, perucas, né? E foi a partir do superávit comercial acumulado nessas áreas que ela conseguiu fazer a complexificação da sua atividade produtiva, indo para outros setores mais intensivos em tecnologia. Ou seja, houve um esforço, um sacrifício de acumulação de capital por meio de superávites comerciais que financiou essas outras coisas. Porque se apenas a educação explicasse o potencial exportador de países, a União Soviética teria sido o maior exportador do mundo, porque ela praticamente investia 20% dos seus orçamentos em educação, ciência e tecnologia, ou mesmo a nossa querida Argentina, né? Vejam que coisa curiosa. No final do século XIX, os argentinos investiram em educação, com um percentual do PIB, o que até agora o Brasil não conseguiu fazer, né? Um país riquíssimo, que tinha a quarta maior renda per capita do mundo 100 anos atrás, começou o século XXI relativamente pobre. Por quê? Porque 100 anos atrás ela se concentrou naquilo que ela era boa. Ela era boa em quê? Trigo, couro, carne bovina. O que ela é boa hoje? Trigo, couro e carne bovina. Ela não fez a complexidade econômica. Então, é uma equação um pouco mais complicada, tem que ver sim como aproveitar essas vantagens comparativas, mas elas só fazem sentido se você complexificar a sua economia. Bom, eu vou ter que sair porque eu vou viajar. Só, se por acaso não for atrapalhar, eu queria dar mais uma sugestão em cima da pergunta do Alfredo, que eu acho que é muito importante. Principalmente, foi o que o Gino falou na América Latina, e o Brasil faz isso muito pouco, que é a internacionalização, ou seja, você comprar distribuidor na Colômbia, você comprar uma empresa pequena na Colômbia, mas que tem uma boa imagem, um bom mercado, né? Você entrar nos países também, você compra uma empresa pequena, compra um distribuidor, e dali você começa a vender e crescer as suas exportações. E isso você não precisa fazer individualmente, você pode fazer um pool de empresas aqui do Brasil, às vezes de um mesmo segmento, e você compra um distribuidor lá, e você faz um share de vendas que pode... Isso é muito... Os Estados Unidos faz isso bastante, né? O europeu, ele faz isso muito, né? Primeiro ele compra uma empresa lá no país para conhecer o mercado, ver como é que são os canais de venda, e daí ele... É lógico que aquela instalação lá
ele não vai investir, ele vai investir naquela que tem a maior produtividade, naquela que seja maior, e o Brasil ganha muito porque o Brasil tem escala. Tá? Então, acho que essa internacionalização é um dos bons caminhos também, né, Alfredo? Aproveitando aí sua ótima pergunta para a gente poder explorar algumas alternativas aí que a gente tem aí. Tá? Obrigado. Gente, muito obrigado. Desculpa, eu vou ter que sair. Na verdade, nós temos que terminar também. Eu acho que eu vou pra casa assim. Tchau. Não fez a pergunta prometida, fica mal. Ô, Maurício, o leite condensado não é mais dilata há bastante tempo. Tem leite tem caixinha, tem coisa, eles estão tentando alternativas de grandes volumes. Valeu, um abraço. Eu tô falando meu curso. Eu vou pagar. Ah, não, eu vou pagar. Ela foi no banheiro lá dentro do restaurante.